Fala galera vascaína, trazendo as últimas notícias do Vasco da Gama de hoje. Olha, esse vídeo vai ser super rápido, onde eu vou trazer novidades aí, né? Jorge Nicola trazendo a informação que o Vasco negocia ali com 2 jogadores. É isso aí, eu vou trazer quem são eles aqui nesse vídeo. Também vamos estar trazendo aí a repercussão, né? Ainda daquele jogo Vasco e Santos, da entrevista aí do Barbieri, que a gente vai trazer, que é a Sport TV, trazendo aí, né, o pedido de desculpa do Barbieri, né, que a gente viu ontem aí, e a repercussão que deu, né, em relação a essa entrevista polêmica, que pode sim derrubar o treinador do Vasco em breve, com mais resultados aí na frente, né, galera? Então, antes do vídeo, eu conto com a moral do torcedor vascaíno. Se você é vascaíno e tá passando aqui no vídeo, tenho certeza que você vai dar aquela moral, vai apertar esse botão aí escrito inscreva-se e se juntar mais de 61, já estamos chegando a 62 mil inscritos, só tem que agradecer a torcida vascaína que é inscrita aqui no canal, beleza? Deixe seu joinha e, como eu disse, aqui é um canal sem enrolação, a gente já vai trazer as informações de hoje, né, que já tá agitado aí o mercado da bola vascaíno, né, o Vasco, muita gente reclama, tem muitos jogadores que os youtubers falam, mas nunca chegam, mas o Vasco é o clube que mais especula aí no mercado da bola, né, então vamos trazer aqui o Jorge Nicola trazendo a informação que o Vasco negocia a contratação do volante Bruno Henrique, galera, isso mesmo, né? O jogador aí de 33 anos tem contrato lá com o clube árabe até 30 de junho, deve chegar aí de graça no Cruz Maltino. Eu vou trazer aqui o Jorge Nicola trazendo a repercussão, né? E pode aí chegar o jogador para vestir a camisa do Vasco. Quero fechar o vídeo para falar sobre as últimas no mercado no Vasco. Muitas especulações, talvez o Vasco seja o clube que hoje mais especule sobre reforços. E agora estão dizendo que o Marcinho, atacante que já passou pelo Fortaleza e nesse momento defende o Kawasaki Frontale lá do Japão, é um dos alvos. Jogador de 28 anos de idade, revelado no futebol brasileiro pelo Novo Hamburgo, com passagem pelo Internacional, pelo Ipiranga e pelo Fortaleza. Viveu bons momentos no Fortaleza, tanto que foi vendido para a China. Da China ele se mandou em 2021 para o Kawasaki Frontale, fez uma temporada passada muito forte. De 40 jogos, 15 gols e 8 assistências, a temporada atual já é bem abaixo. 10 jogos, nenhum gol e uma assistência. Pode jogar como ponta esquerda, pode jogar como ponta direita. Seria um investimento da 777 na metade da temporada para que o Vasco pudesse resolver o problema de velocidade pelos lados do campo. Não consegui a confirmação com ninguém do Vasco sobre essa contratação. Prometo tentar nas próximas horas avançar alguma coisa. Mas o Marcinho não é o único citado como interesse. O Vasco também conversa com o Bruno Henrique, volante que pertence ao Ittihad, vive os últimos meses do contrato, ele foi sugerido ao Vasco e agradou. Tem também o nome do Guilherme, vocês lembram dele? Volante que chuta forte de fora da área, revelado na Portuguesa, com passagem pelo Corinthians, está fora do Brasil há um tempão. Ele defende o Al Saad. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é empresário do Guilherme. O empresário me afirmou que o Guilherme renovou o contrato por lá, ou seja, podemos descartar o nome do Guilherme. Vasco busca um primeiro volante de nome, de peso. Essas alternativas se referem ou se resumem a Bruno Henrique, de quem falei agora há pouco, do Al Ittihad, se referem também ao Cuéllar, jogador que está deixando o Al Hilal, e tem muita gente especulando que o Alan, ex-jogador do Napoli, que está no mundo árabe, também pode ser contratado. E aí, quem você gostaria de como reforços para o Vasco? Use espaço para comentários. Se curtiu o vídeo, também não esquece de deixar like. Então, galera, depois da informação do Jorge Nicola, também quero saber sua opinião aqui no vídeo. O que você acha aí dessas especulação desses jogadores que podem pintar com a camisa do Vasco aí no meio da temporada? Marcinho, né, esse atacante aí que tá lá fora, e o Bruno Henrique, né? Engraçado que eu fiquei, né, gente, torcedor vascaíno sabe aí que a 777 tinha deixado bem claro que não ia buscar ali medalhão, né, em relação aí a jogadores de nome como James Rodrigues, né, como outros jogadores aí de nome, né, que já tem ali uma certa idade, só que aí agora, né, vai negociar e pode trazer esse Bruno Henrique de 33 anos. É um jogador mais velho, né, que não vai ter uma situação, né, não vai conseguir vender esse jogador lá na frente e não dá para entender, né, por que não pode trazer também o medalhão, um grande jogador, um reforço de peso para vestir a camisa do Vasco, né, ao invés de contratar aí, né, esse jogador que também já é um jogador mais velho, teve passagem aí pelo Palmeiras. Então quero saber a opinião da galera, se é uma boa contratação ou mais um refúgio aí do Vasco da Gama. Deixa aqui nosso comentário, eu conto com a moral do torcedor para deixar aí a sua opinião, beleza? Agora vamos lá, né, para a entrevista polêmica que tá durando ainda, né,
do Maurício Barbieri, né? Entrevista que ele deu contra o Santos, né, galera? Que pegou muito mal e agora a Sport TV tá trazendo aí que o Barbieri se desculpa com a torcida do Vasco, né? E vamos ver aí o que, né, os comentaristas falaram em relação, né, a essa má, né, escolha das palavras que o Barbieri falou na entrevista coletiva. Bora lá. O Vasco, percebendo o tamanho, a proporção que isso ganhou junto à sua torcida, abriu espaço para o Barbieri fazer isso daqui. Dá uma olhada. Porque eu acho importante, na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vir pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei, quero reiterar e reforçar o sentimento de privilégio que eu tenho por vestir essa camisa, por representar essas cores e esse escudo. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. O Vasco, a instituição Vasco da Gama tem uma história de lutas e lutas por valores e princípios que são princípios dos quais eu colaboro, dos quais eu defendo incontestavelmente. Então, quero dizer que é um privilégio, que o meu maior desejo é ter sucesso nesse momento de reconstrução, que é um momento complicado, um momento difícil da história do clube, mas que eu tenho certeza de que a gente vai atingir os objetivos e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Fez bem, porque ele foi... Veja bem, eu não sou o torcedor do Vasco, mas você tem que pensar que o torcedor do Vasco, nos últimos anos, ele apanhou muito. Apanhou muito. E ele apanha, existe uma expressão usada no turf, que é apanha e resiste. O torcedor do Vasco apanhava e resistia, lotava São Januário. O Vasco vai e perde o seu segundo jogo disputado em casa. Primeiro para o Bahia, em que o Bahia foi predominante, e depois para o Santos. O torcedor, naquele instante, ele volta para uma história recente. Ele quer carinho. Ele quer uma projeção otimista para o futuro. Não é para ser um realista, um pragmático. E ele acha também que já passou a fase da terra arrasada. Sim. Que hoje a realidade é diferente da realidade que marcaram os 4 rebaixamentos. Clubes como Vasco e Botafogo, que foram maltratados administrativamente e que tiveram apenas nos seus torcedores as tábuas de salvação, o discurso para esse torcedor tem sempre que ser de parceria, convocação, vem para o meu lado, hoje não fomos bem, hoje era segundo jogo em casa, o Santos se fechou, mas nós estamos juntos, o Vasco vai melhorar, o Vasco vai crescer. É isso que o torcedor... Não é iludir o torcedor, mas ao mesmo tempo você tem que dar carinho. Quando você chega, como ele chegou, e parabéns a ele por ter pedido desculpas, entra na sala de entrevista. O Santos nunca caiu. Por que você acha que o torcedor do Vasco quer ouvir isso? Pensa bem. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem de forma geral é se colocar no lugar do outro, né? Isso é um dos dramas do ser humano, né? A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas se coloca no lugar do torcedor do Vasco. Ele vê o Vasco perder pela segunda vez em casa, cruzando 30 bolas sobre a área, e aí o técnico chega, fleumaticamente, e diz assim: pô, o Santos nunca caiu, né, gente? Então o Santos está acostumado a jogar. E eu acho que a divisão. Assim, eu acho que mais... colocado assim. Eu acho que você resumiu bem. Resumiu muito melhor que eu, inclusive. Eu acho que mais do que... Resumiu muito melhor que eu. Colocado assim, realmente. Puxa. Tinha que fazer o que ele fez ontem. Bom, parabéns ao Barbieri por ter pedido desculpas. Você resumiu bem melhor que eu. Eu acho que mais do que colocar isso ali, é que para mim é um argumento absolutamente raso, né? Você colocar que a partida contra o Santos e tal é porque o Santos é um time que está acostumado a jogar Série A do Campeonato Brasileiro, é um argumento muito raso para análise. Independentemente da superficialidade,
tem a coisa de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Você não quer ouvir isso. Mas é um argumento que eu considero muito raso e me surpreende muito, porque o Barbieri é um dos técnicos que eu gosto, que eu paro para ouvir falar. Porque, assim, tem até alguns colegas que brincam comigo, falam assim, eu não gosto Pô, tu ouve coletiva, eu não gosto de ouvir coletiva de treinador, porque muito dificilmente sai coisa e tal. De fato, boa parte dos treinadores que a gente vê, dificilmente você tem coletiva. Barbieri, mas tem muita, o do Abel, o Fernando Diniz, tem vários treinadores que eu gosto de parar para ouvir. O Renato mesmo, com outro estilo. O Renato, eu confesso que eu não gosto muito de parar de ouvir coletiva do Renato, não. Tem pauta ali. Não, tudo bem, mas assim... galera, vou encerrar aqui. Vocês viram ali, né, que o Rizek, né, o jornalista, ele ficou até debochando, né, em relação aí, né, o que o Barbieri falou e se expressou muito mal, que pegou muito mal na torcida do Vasco aí, com certeza a torcida tá revoltada aí com o treinador, claro, pedindo desculpa, mas você sabe como é que é torcedor, né? Primeiro erro, quando estiver jogando em casa do time, né, o Vasco levar um gol, a pressão vai toda em cima desse treinador, que a torcida já pede aí a demissão de Barbieri do Vasco. Galera, vou encerrar o vídeo de hoje, como eu disse, vai ser um vídeo rápido de informações do Vascão, tá aí as notícias de hoje, as últimas notícias do Vasco, só agradeço a você por ter me acompanhado até o final, eu desejo aí um ótimo final de semana, fique com Deus e até o próximo vídeo.